Se você também já achou que quem ganha pouco é impossível conseguir juntar dinheiro, quero dizer para você nesse vídeo que isso é mentira. Isso é uma crença que as pessoas criaram e nós passamos a acreditar. O que muda a nossa realidade financeira não é o valor que a gente ganha, mas sim como nós organizamos e como nós fazemos com o nosso dinheiro, como nós planejamos o nosso dia a dia. É isso que faz mudar a nossa realidade financeira. Se você também está passando por isso, acha que não tem fim mais esse ciclo, que você nasceu desse jeito e você vai ficar assim pro resto da sua vida, eu também já passei por isso e eu também acreditei nessa crença por muito tempo. Mas vim nesse vídeo falar para vocês que isso não é verdade, que você pode mudar a sua realidade financeira. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês, através desse vídeo, passos que eu fiz que me tiraram de dívidas de um valor assim absurdo, que eu achava que eu seria incapaz de pagar essas dívidas. Comecei esse canal sendo realista, transparente para vocês, até uma forma de me desabafar, que eu tinha muito medo, eu achava que eu não conseguiria sair dessa vida. Mas essas estratégias me fez sair desse caminho que eu achava que não tinha volta. E graças a Deus, hoje eu sou a prova viva e tô aqui para provar para vocês que com estratégia, aplicando tudo direitinho, a gente consegue sair desse poço sem fundo. Então, se você se interessou nesse vídeo, eu peço a você que fique até o final, porque a última dica vai mudar tudo. Então, bora lá pro vídeo. A maioria das pessoas que ganham pouco, gente, acha o quê? Que se eu ganhasse um valor a mais, eu seria melhor. Se eu recebesse um valor a mais, eu não ficaria devendo, eu teria aquela casa dos sonhos, eu teria um carro, uma moto, enfim. Mas eu aprendi nessa caminhada, que eu comecei a buscar mais, a aprender mais, é que nós não ganhamos pouco. O problema tá na administração. E isso não é culpa sua, assim como não foi culpa minha. Isso é uma forma que muitas vezes nós temos uma ignorância de achar que a gente já sabe tudo, que simplesmente é receber um dinheiro, pagar as contas e acabou. E não é dessa maneira que funciona. Infelizmente ou felizmente, muitas pessoas buscam aprender que pode ter uma vida financeira melhor, que pode ter uma liberdade financeira, né, uma independência financeira, mas não sabe como. Eu vou explicar para vocês. A melhor forma de você conseguir administrar o dinheiro que você recebe não começa pelo valor que você ganha, mas pela sua mentalidade. A parte crucial vai ser a sua mentalidade. Por quê? Porque se você ganha pouco, você não sabe administrar. Se você ganha muito também, você não vai saber administrar. Então a sua diferença e o seu potencial aí vai começar mudando onde? Na cabeça, na cachola, tá? Porque assim, muitas vezes a gente acha que é falta do dinheiro, mas não, é a falta da administração. Por muitos anos da minha vida, gente, eu fiquei endividada. Eu achava que eu não conseguiria mudar mais esse hábito, mas aí eu passei a descobrir que depois que eu comecei a ter novos hábitos na minha vida, por exemplo, anotar, saber quanto eu tô devendo, não comprar por emoção, isso mudou a minha realidade financeira. E eu tô aqui para dizer para vocês que é possível sim. Gente, eu tinha muita dívida para pagar. E eu fiquei 1 ano e pouco, né, só pagando dívida, tipo, né, apesar que, tipo, quando a gente ainda não tem o hábito de guardar, o hábito de se planejar, né, de ter esse cuidado e falar, não, hoje eu não posso fazer isso porque isso vai me fazer falta, né. Isso faz com que a gente tenha uma mentalidade mais focada, né, que tenha novos hábitos, e o hábito vem com o tempo. Não adianta você assistir esse vídeo hoje e achar que amanhã você já vai estar, né, você vai começar a fazer esses hábitos, e esses hábitos vão começar a lhe mostrar o quanto você tá mudado. Com o tempo você vai falar, poxa, quem era eu, né? Porque hoje em dia você pensa antes de gastar, você não compra por emoção, você não compra porque é uma promoção, você não compra porque, eu vou comprar porque eu mereço, hoje eu mereço. Gente, ninguém merece ficar endividado, a verdade é essa. Uma das primeiras coisas que eu falo pra vocês, que a gente fica esperando
Ah, eu só vou poder guardar dinheiro quando tiver sobrando. Não adianta, porque não vai sobrar. Se você não tem, se você não ter o hábito de guardar, se você não ter planejamento, se você não ter uma mente focada, você não vai juntar nunca. Por quê? Porque não vai sobrar. Se você não ter esses hábitos, não vai sobrar. Ah, mas isso é para desanimar? Não, isso é para alertar vocês. Não sobra, gente, não adianta eu vim aqui falar para vocês, porque vocês vão conseguir juntar dinheiro se vocês esperar sobrar. Eu nunca esperei sobrar, porque não sobra. Porque eu falo isso pra vocês? Porque quando eu iniciei, abrindo a minha primeira reserva financeira, eu coloquei R$5. O que é R$5? A gente pensa, né? Meu Deus, R$5 vai fazer que diferença na minha vida? E faz. Por quê? Porque o meu hábito começou através daí. Fui ainda, né, engatinhando, aprendendo. Às vezes ganhava um soco na cara da vida, mas eu fui aprendendo e me habilitando, que eram os meus hábitos que estavam me levando às ruínas. Então, o que eu fiz? Abrir essa reserva financeira, colocar um valorzinho lá. No começo não vai render, não vai mesmo, gente. Por quê? Porque é pouco, né? Mas o pouco com Deus é muito. Você tem que pensar o quê? E se você não começar com pouco, você nunca vai ter muito. Então, você precisa ter o primeiro hábito, que é o quê? Esse erro de achar que só vai guardar quando sobrar, porque não vai sobrar, infelizmente. E agora eu vou falar para vocês o que são esses métodos simples que você pode fazer que vai mudar a sua vida financeira. Primeiramente, você vai se pagar primeiro. Como assim? Se priorizar. Você não vai pagar todo mundo primeiro para depois você se pagar. Você vai se pagar primeiro e depois você vai pagar as suas contas. Ah, mas como assim? Faz de conta que esse valor que você vai se pagar é um valor que você está devendo para alguém. Quando você paga alguém, você pega de volta? Não, você não pega de volta. Então, assim, não importa se você vai se pagar, se vai ser R$5, R$20, R$50 ou R$100. O importante é que você se pague primeiro. Tenha esse hábito. Esse hábito, com o tempo, vai se tornar uma coisa natural. Hábito, né, gente? É uma coisa que a gente se habilitou e aí você, tipo, faz aquilo ali porque é hábito. O valor não importa, gente. O hábito que importa, porque com o tempo você vai cada vez mais se aperfeiçoando, certo? Por exemplo, quando eu tava endividada, eu ficava pensando, meu Deus, eu só tenho esse ciclo da vida que é comprar, dever, aí pagava a conta, aí chegava no outro dia, nem era no meio do mês não, gente, chegava no outro dia e falava, meu Deus, eu já não tenho mais nada na conta, tipo, já tava entre o céu e a terra, como algumas pessoas falam, né? E tipo assim, isso não era uma coisa que, porque a vida é dura, é porque eu era inconsequente e eu que causei esses maus hábitos na minha vida. A segunda coisa que você vai fazer, gente, o método simples que vocês vão fazer é o quê? Ai, gente, coceira no olho. Vocês vão fazer o quê? O modo formiguinha. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é o quê? É você guardar um pouquinho sempre, mas com consistência. Não deixar de guardar. É isso que interessa, não importa se é muito. Por quê? Porque eu tinha um hábito, eu vou falar aqui pra vocês, se vocês também já tiveram esse hábito, me conta aqui. Eu já tive esse hábito de, tipo, eu tava com algumas moedas na minha bolsa, na minha carteira, e aí quando eu chegava em um supermercado, qualquer lugar, padaria, que eu comprasse alguma coisa, que a pessoa fosse me pagar e me dar moeda, eu falava, não, pega de bala, pirulito pra mim, porque eu não gosto de moeda. Gente, isso é um hábito tão que acaba com a gente, porque, tipo assim, se você tem um porquinho em casa e todas essas moedas que você pega, você colocar nele, gente, é uma experiência que, deixa eu falar pra vocês, daqui um dia, pega uma moedinha daqui, outra daquela, quando você for ver, você já tá com o porquinho cheio, R$50, R$30, sem escolher o tipo de moeda, 10 centavos, 25, R$1, 50 centavos, não importa, coloca tudo lá. Mais uma forma de economia, que você não gaste essas moedinhas que você achava, que eu era muito burra, né? Eu achava que essas moedinhas estavam me atrapalhando, sabendo eu que tava cavando cada vez mais pro fundo do poço. Por quê? Porque eu gastava com bala, pirulito, estragando a saúde e ainda por cima, furando o meu bolso, né? Que na verdade é esse. E cortar gastos pequenos. Como assim?
Compras por impulso, gente. Às vezes a gente compra as coisas não é porque precisa, é por impulso, por emoção. Achar que você merece, por exemplo, eu tive uma coisa que eu gostei, tipo, por exemplo, uma coisa muito boa aconteceu comigo, falar, não, eu vou comemorar, eu mereço. Aí vai lá, gasta um monte do que você não tem ainda para poder comemorar uma coisa, para depois deixar preocupado. Corra desses tipos de coisa, gente. Você pode muito bem comemorar de outras formas, sem precisar você estar mexendo no seu bolso. Quando você gasta errado, infelizmente você nunca vai juntar nada. Por quê? Porque quando nós gastamos errado, tudo se torna errado, né? Uma compra que você ia pagar, que é uma conta fixa, você já tira daquele valor porque você extraviou o dinheiro com compras por impulso, compras de besteira, promoções desnecessárias. Você deve aproveitar promoções que têm fundamento, por exemplo, uma promoção que vai lhe dar um bom retorno, né? Por exemplo, não, eu economizei um tanto nisso aqui, mas era uma coisa que eu precisava. Não é uma coisa que, eu vou comprar porque tá na promoção. Pra que eu vou querer comprar deixa eu dar um exemplo aqui, meu Deus. Pra que eu vou querer comprar o pneu de um carro que tá na promoção, sendo que eu não tenho carro? De que vai adiantar isso? Nada. Isso pra mim vai ser mais um furo no bolso, né? Então você tem que aprender a gastar com coisas que tem necessidade, né? Às vezes o problema não é nem o salário, gente, e o problema é o descontrole, porque infelizmente o descontrole financeiro, muita gente tem o descontrole financeiro, muita gente vive financeiramente péssimo porque não tem controle financeiro, né? Infelizmente eu tenho que falar isso pra vocês assim com verdades, porque é verdade. Muita gente, eu conheço muita gente, tipo assim, eu compro algumas coisas, sim, mas são coisas que são úteis pro meu dia a dia. Mas tem pessoas, gente, que compra lanche todo dia, coisa desnecessária todo dia, faz parcelamento sem necessidade. Você já se perguntou quantas vezes no mês você comprou uma coisa sem necessidade, que depois aquilo foi só uma forma de você gastar o dinheiro? Tipo, você não precisava falar, meu Deus, pra que eu comprei isso? Só foi pra mim gastar. Eu já me deparei muitas vezes com isso. Hoje em dia eu me deparo mesmo, porque eu penso assim, não, eu evitei aquela compra, olha como é que foi bom. Graças a Deus que eu não comprei aquilo, porque se eu tivesse comprado, eu tinha me afundado. E é simplesmente assim, gente, você começa a ter esses tipos de gatilho para evitar essas compras desnecessárias, tá? E qual é essa virada de chave? Gente, a virada de chave é que na sua vida financeira você não vai mudar quando você ganha mais. Você vai mudar quando você ter controle financeiro e você mudar a sua mentalidade. Por que isso? Porque a sua vida financeira só muda quando a sua mentalidade mudar. Uma coisa aqui que muda todo o jogo é o quê? Gente, um dinheiro sem meta, sem foco, sem afinidade, sem objetivo, ele some. Por quê? Porque você não tá nem aí, você não tem um foco. Por exemplo, quando eu não tinha foco nenhum, eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês em outros vídeos, né? Que eu só colocava no papel que eu queria isso, que eu queria aquilo, coisa e tal, mas eu não colocava em prática, minha vida nunca mudou, gente. Nunca mudou, sempre ficava nesse mesmo ciclo da corrida dos ratos. Não mudava de jeito nenhum. Deixa eu ver a hora aqui, gente, 11h30. Não mudava de jeito nenhum. Por quê? Porque eu só falava da boca, na teoria. Eu não colocava em prática. A partir do momento que eu comecei a colocar tudo em prática, comecei a colocar todas as dívidas na ponta da caneta para me saber da qual que eu começaria a pagar, a qual que eu poderia esperar mais um pouco. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso também, tá? E vocês depois correm lá pra assistir, porque, tipo assim, uma coisa vai ligando a outra, tá? Então, assim, o dinheiro sem objetivo, ele some. Porque a partir do momento que você coloca um objetivo, por exemplo, eu não vou gastar mais do que eu devo, porque meu objetivo é comprar uma bicicleta. E aí você vai, enquanto você não comprar aquela bicicleta, você não vai sair desse foco. Então assim, o foco ele é importante, a disciplina é interessantíssimo para que você não deixe o seu dinheiro sumir. É o que eu falei, dinheiro sem objetivo some. Por quê? Porque você tem que colocar lá qual é a sua meta, quitar dívidas,
né, na caixinha lá, colocar o nome da caixinha que tá dívidas, você vai saber que você não vai poder mexer. Você vai pensar 10 vezes antes de você mexer naquela caixinha. Por quê? Porque o seu objetivo é pagar as dívidas ou ter uma reserva financeira para quando você, por exemplo, aparecer uma coisa, né? Acontece na vida de qualquer pessoa, né? Ninguém é imprevisível, ninguém tá esperando ou queimar um chuveiro, uma lâmpada ou qualquer coisa, né? Acontecer, você tem uma reserva para que você não faça uma dívida sem planejamento, né? Digamos assim. Ou comprar algo importante, por exemplo, o meu objetivo agora é guardar um dinheiro porque eu pretendo comprar uma coisa importante pra mim, ou fazer uma viagem. Cada um tem um tipo de objetivo, né, gente? Quando você tem um motivo pra não gastar, você para de gastar por impulso. Você para de gastar dinheiro com qualquer coisa. Você tem objetivo. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês aqui, se vocês começar hoje a ter esse controle financeiro, começar a pensar que se você começar a guardar hoje, daqui a um tempo você vai se agradecer por você ter começado. Por quê? Porque se você for esperar ganhar mais, você vai se manter no mesmo lugar. Gente, eu gosto de ser transparente e falar pra vocês a verdade, que não fique esperando você ganhar mais. Se você for esperar você ganhar mais, você sempre vai viver no mesmo patamar, sempre endividado, sempre sem dinheiro no bolso, sempre sem ganhar nada, né? Como eu falo, vivendo assim, tipo, atirando no escuro, tá? Peço a vocês que se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí pra poder fortalecer o canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, tá bom? Sobre onde que esse vídeo te ajudou, qual sugestão de vídeos que vocês dão pra eu poder estar trazendo pra vocês, porque eu não vou escolher o que eu trago, aqui pra mim, o que eu gosto é o que vocês gostam, porque vocês são os meus espectadores, então eu tenho que trazer o que interessa a vocês, tá? Peço vocês também que compartilhem com outras pessoas que tá precisando aí, sabe que precisa ganhar um pouquinho de dinheiro, guardar, né? Ter esse cuidado, e a pessoa sempre ignora porque acha que ganha pouco, né? Então, é isso. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês, tá bom? Grande beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!